senhor presidente, senhores vereadores, toda a comunidade e a imprensa. Segundo as estatísticas, 48% das mulheres agredidas declaram que a violência aconteceu em sua própria residência. 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos. 56% dos homens admitem que já cometeram alguma dessas formas de agressão, de xingamento, empurrão, agressão com palavras, tapas, socos, impedimento de sair de casa, ou obrigação para fazer sexo e outras coisas mais. 77% das mulheres que relatam viver em situação de violência sofrem agressão semanal ou diariamente. Em mais de 80% dos casos, a violência foi cometida por homens com quem as vítimas têm ou tiveram algum vínculo afetivo, tais como namorados, ex-companheiros, cônjuges ou amantes da vítima, é o que revela o balanço do DISC 180. Em outras pesquisas também relatam que 98% da população brasileira já ouviu falar da Lei Maria da Penha e 70% consideram que a mulher sofre mais violência dentro de casa do que em espaços públicos. E por que eu estou trazendo novamente esse tema nessa tribuna? Nós estamos no mês que é considerado o mês do Outubro Rosa, que é o mês de uma campanha mundial pela questão da proteção da mulher na questão do câncer, ou seja, da campanha do câncer de mama. Dia 12 de outubro é comemorado o Dia da Criança. Dia 10 de outubro é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, que existe desde 1980 aqui no nosso país. O combate à violência contra mulheres e contra crianças tem que ser uma luta de cada cidadão e de cada cidadã, ou seja, de todos e todas nós. Cabe aos gestores dar o exemplo, ou cabe às autoridades dar o exemplo. Eu não vou entrar nos detalhes, porque a cidade sabe de quem eu estou falando nesse momento. Acho que não é preciso entrar nos detalhes. Mas isso não pode ser admitido nos dias atuais. A quem deve dar o exemplo cometer violência contra a mulher ou contra a criança. A gente pede punição para esse tipo de procedimento. Nós não podemos aceitar que isso continue acontecendo de forma, muitas vezes, consideradas normal ou natural. É natural que no momento de estresse se cometa esse tipo de procedimento. É meio que considerado natural que por estar irritado, nervoso ou enfim, se possa agredir a sua companheira, namorada, ex-namorada ou quem quer que seja. Isso não é natural e não é normal. Não é procedimento aceitável em pleno século XXI. A luta pelo fim da violência contra a mulher é uma luta mundial. O nosso país tem dados estarrecedores do que acontece por aí, inclusive com milhares de mulheres sendo assassinadas todos os anos. Então, dizer que a gente repudia
qualquer prática de violência contra a mulher ou contra a criança, que a gente precisa, de certa forma, dar um basta nisto. A gente precisa reconstruir e a gente precisa estimular relacionamentos que sejam de afeto, que sejam de respeito, de paz. É isso que a gente precisa estimular. Infelizmente, não é o que a gente tem visto ultimamente no nosso país e, inclusive, aqui na nossa cidade também. Então, basta, chega de violência contra a mulher também no nosso município, ainda mais de autoridades que têm por obrigação dar exemplo. Num segundo momento, eu gostaria também de me manifestar sobre o que a gente tem visto no nosso país ultimamente. É, de certa forma, lamentável o que a gente tem visto de pessoas também que devem dar o exemplo e a gente também não está vendo. O que tem, aí a gente fica se perguntando o que tem, como é que uma pessoa, e agora nesse momento eu estou falando do presidente do Congresso Nacional, que poder é esse, que já está mais do que comprovado, de que houve desvio, de que tem lá milhões e milhões de reais em bancos na Suíça, e o cidadão continua como se nada tivesse acontecendo. Aliás, dizendo ainda que alguém está tentando prejudicá-lo, e foi lá na Suíça e depositou milhões e milhões na sua conta. Tem muita gente querendo ser prejudicada nesse momento, né, Quito? Tem muita gente querendo ser prejudicada nesse sentido, que vai lá na Suíça abrir uma conta e depositar milhões e milhões. E aí a gente vê o próprio judiciário, a gente vê as manobras, tudo na tentativa. Não, agora nós precisamos, a meta é derrubar a presidenta Dilma. Ah, tem base jurídica? Não importa se tem base jurídica ou não. A meta, ela precisa cair, ela precisa ser derrubada. Tá, mas qual é o fundamento jurídico? Qual é? A Dilma tem conta na Suíça? O que é isso? Então a gente precisa, sem dúvida, né, a gente até compreende o silêncio do vereador Guilherme, porque realmente é uma situação muito delicada o que a gente está vivendo nesse momento. Mas eu penso que a gente não pode se calar. A gente não pode generalizar nenhum partido, nenhum político, nenhum empresário, nenhum cidadão. A gente não pode generalizar em nada. O que a gente precisa, lógico, é cobrar que a justiça seja feita, que quem faz algo de errado, que seja punido, mas todos, independente se são políticos, se são empresários, se são desembargadores, se são ministros. Porque o que a gente tem percebido, o que tem pessoas falando e escrevendo, pessoas que entendem mais do que a gente também nesse assunto, de que o que se transformou é uma relação de pessoas. Não são questões jurídicas. Isso não está. O que está, a base, o que está em jogo são relações de pessoas. E aí, diga-se de passagem, de pessoas muito influentes. Não é do trabalhador ou da trabalhadora, não é da grande maioria do povo brasileiro. Se falou na lista do HSBC,
das evasões de divisas, e até agora, cadê? Cadê? Cadê a lista de quem evade recursos para fora do país? E isso não é crime? Isso não é corrupção? Quem é que faz isso? É a maioria da população brasileira? Não. É quem detém muito poder que faz isso. Mas isso, não, isso é corrupção? Não, deixa eles, tadinhos. Então, que falta de coerência é essa? Que eu defendo, não, eu sou contra a corrupção, mas para determinadas pessoas eu bato palmas. Eu sou contra a corrupção, mas, deixa, ele sonegou um pouquinho, não tem problema. Certo, ele precisou para conseguir manter a empresa dele em dia, é isso? É assim? Então, que incoerência é essa? Até onde a gente vai continuar sendo conivente? Conivente. E tá mais do que claro. Se tiver base jurídica, tudo bem. Mas se não tem, é golpe. Quer impeachment Dilma? Do jeito que estão fazendo, é golpe. Cunha, Renan, Aécio Neves pediu impeachment da presidenta? Esses caras, que agora está vindo tudo à tona? Está vindo à tona, então é isso? É essa a grande preocupação de parar. É como diz um cidadão, é como diz o Gregório do Viver. Ele diz o seguinte: querem tirar a Dilma, quem, né? O Renan, Cunha, Aécio, que isso é o mesmo que limpar o chão com bosta. Essas são as palavras de um cidadão que pesquisem, vão encontrar também várias pessoas escrevendo e se posicionando sobre o sistema, sobre o nosso momento brasileiro. E eu digo e repito, a nossa crise não é econômica. Nós estamos passando por um problema difícil, sem sombra de dúvida estamos. Agora, a nossa maior crise é política. É uma crise política. Lhe concedo a parte, vereador Valmir. Vereadora, já que a senhora voltou ao tema, a grande pergunta é, essa questão da violência contra a mulher se tornou público. Isso é público. A pergunta é, o governo vai deixar por isso mesmo? Isso não cria insegurança nas pessoas? É uma pergunta que a gente tem que fazer, porque esse comportamento virou, a cidade toda sabe, não foi inventado por nós. E tem que acabar com isso, porque é vergonhoso, isso é vergonhoso, né? A gente ainda assistir isso. Segunda coisa, várias pessoas elogiaram Cunha lá no Congresso. Um dia eu vou trazer a relação ali. Nunca viram uma pessoa tão honesta, tem milhões etc. de Cunha, né? Então, muitos elogiaram. E a pergunta é, cadê os manifestantes, cadê as manifestações sempre seletivas? E se generaliza, muitas vezes, e também se seleciona. Isso não é correto. Obrigado, vereador. Sem sombra de dúvida. Tem durante as manifestações, várias pessoas segurando faixas. Somos milhões de Cunha. Então, infelizmente, o nosso país tem milhões de corruptos, né? Que pena, que pena. Lhe concedo a parte, vereador Moacir. Obrigado, vereadora. Quanto ao golpe, eu acho que o golpe maior em toda a história desse país foi dado durante a campanha da presidente Dilma, enganando o povo brasileiro. E hoje quem está sofrendo, sim, são os mais carentes, como a senhora falou há pouco. Eles estão sofrendo hoje, não podendo comprar medicação, alimentos, muitos alimentos eles compravam, não podem comprar mais. Mas esse é o verdadeiro golpe que foi implantado nesse país, em cima dos brasileiros que votaram, que foram enganados. Esse é o grande golpe. E quanto às contas, se ela tem na Suíça, eu não sei. Mas tomara que o juiz Sérgio Moro, e ele tem meu apoio, Sérgio Moro, perdão, ele tem meu apoio de muitos brasileiros, que continue, tá? Continue, porque de repente se acha também a conta dela. Não sei se ela tem, mas vamos torcer para que ele consiga, sim, derrubar toda essa corrupção.
Obrigado, vereadora. Devidamente inscrito, o vereador Dejair Machado.